E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, chamou o senador eleito Hamilton Mourão de hipócrita e reacionário. Ele criticou uma declaração do parlamentar à Folha de São Paulo, onde acusou o governo Lula de alimentar uma crise com as Forças Armadas. Segundo Barbosa, as falas são uma continuação da baderna e da insubordinação, dizendo que os militares inspiram e toleram o comportamento. Por fim, o ex-ministro disse que Mourão deve assumir o mandato e aproveitar a oportunidade para aprender alguns rudimentos de democracia. Você, Mota? Na semana passada, eu publiquei um artigo na revista Oeste chamado Manual de Sanidade das Redes Sociais. Nesse artigo, entre outros conselhos, eu recomendo que nada seja publicado em uma rede social quando o autor está sob forte emoção. E talvez esse tenha sido o caso aqui. O certo é que nós vivemos no Brasil um período de grande confusão. É quase impossível para o cidadão comum entender o que está por trás de determinados acontecimentos, que parecem, à primeira vista, não fazer sentido nenhum. O fato é que os dois personagens dessa notícia, os dois têm direito à sua opinião e a divulgar essa opinião livremente. Nada os impede de fazer isso. O que não pode acontecer nunca, mas está acontecendo diante dos nossos olhos, é a criminalização ou tentativa de criminalização de determinadas opiniões. Se o que você tem a dizer está de acordo com determinado pensamento, você está livre para dizer o que você quiser, a hora que você quiser. Mas, se a sua opinião contraria um determinado ponto de vista, ela é uma coisa nefasta e tem que ser proibida. Ora, o nome disso é censura. O fato da censura ter sido rebatizada com nomes fofos não muda a sua natureza, que é autoritária e antidemocrática. Pavinato. Joaquim Barbosa, eu vou me ater a uma palavra, hipocrisia. Tá? Esse foi o termo central do seu discurso contra o Hamilton Mourão. Primeiro, um levante totalmente gratuito. Mourão, ele expressou aquilo que ele acha. Ele achou que o momento foi o pior momento possível para Lula fazer a troca desse comando. Ele fez a opinião dele. Ele não condenou Lula, ele fez uma crítica. Hoje, Hamilton Mourão é um senador eleito, vai tomar posse daqui a pouquinho, na principal casa em questão de senioridade legislativa do Brasil. Então ele fez lá a sua opinião. Lula poderia ter feito isso e pode fazer isso de novo, pode fazer isso daqui a 5 dias. Afinal de contas, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras. E isso está na prerrogativa da sua função. Ele pode fazer isso. Isso ele pode fazer tranquilamente. De tudo que ele fez, no meu ponto de vista, de todas as falas que ele emitiu, de todos os discursos que nós ouvimos, essa troca de comando foi a menos problemática de todo esse episódio dessa novela que se arrasta desde 8 de janeiro. Agora, Joaquim Barbosa se levantar, dar um verdadeiro ataque histérico contra o Hamilton Mourão é que foi ininteligível. Um ataque gratuito e que gira em torno da palavra hipocrisia. Logo ele, que foi o grande herói do povo brasileiro no julgamento do Mensalão. Kobayashi. Eu vou continuar nessa toada, né? Vamos nos lembrar, o ministro Joaquim Barbosa foi o relator da ação penal 470, que se popularizou como o caso do Mensalão, que revelou um esquema criminoso de compra de votos em favor do governo petista nos primeiros mandatos do presidente Lula, em troca de apoio no Congresso. Então ele sabia, com detalhes, por ser relator e, portanto, o principal juiz da causa no STF, de todos os esquemas de corrupção do PT naquela época. Tanto que toda a cúpula do PT, à exceção do próprio presidente Lula, mas muitos outros ministros, tesoureiros, enfim, muitas pessoas do PT foram condenadas pelos crimes do Mensalão.
ministro Joaquim Barbosa, o relator do caso e maior defensor naquela época da punição e da condenação dos criminosos no esquema do mensalão. E agora, recentemente, no último pleito eleitoral, ele veio a público e pediu voto no próprio presidente Lula. Aliás, manifestou o seu voto no presidente Lula, ou seja, no PT. Lá atrás era o herói contra o PT, agora era um ministro aposentado pedindo voto pelo PT. Então, essa é a cena real da hipocrisia, né? Que é quando você faz uma coisa, prega uma coisa e depois, na hora que você tem a oportunidade de ser coerente com o seu discurso, você faz exatamente o contrário. Vamos lembrar que o ministro Joaquim Barbosa, ele deixou a presidência, aliás, a presidência não, o seu cargo de ministro, depois de ter sido presidente do STF, por uma completa falta de ambiente lá na Suprema Corte. Ele é famoso, ou foi famoso na sua estada no Supremo Tribunal Federal por diversas brigas, discussões acaloradas e destemperadas para uma função de ministro. Brigas com o ministro Gilmar Mendes, brigas com outros ministros e todas elas, tal como agora o Pavinato falou, gratuitas, por iniciativa dele, uma pessoa que não mostrava controle. Não só com seus pares de magistratura, mas até mesmo com a advocacia. O ministro Joaquim Barbosa foi responsável por uma cena das mais lamentáveis da história da Suprema Corte brasileira, que foi a expulsão de um advogado do plenário do STF. Isso ficou marcado, manchou a imagem da Suprema Corte e, consequentemente, da magistratura com a advocacia por um bom tempo. Isso foi objeto de desagravo, de ofício instaurado no Conselho Federal da OAB em favor das prerrogativas de um advogado que foi expulso. Quando se fere o próprio direito de defesa através da função da advocacia, não há nenhum compromisso com a democracia agora pregada. Isso também é mais um sinal de muitos outros de uma hipocrisia no discurso. Você, Zé, o que achou da postagem? Olha, o senador eleito Hamilton Mourão, ele tem uma personalidade conhecida, né? Houve momentos ali em que ele foi contra o próprio presidente Jair Bolsonaro, deu declarações muito polêmicas, inclusive na saída, aquele pronunciamento, coube a ele fazer um pronunciamento em nome da nação, em nome do governo dele, e ele não agradou o governo do qual ele pertenceu, ele tinha que falar em nome do governo. E exatamente por esses posicionamentos é que pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem o Hamilton Mourão como uma pessoa não de confiança. E me dizem sempre, olha, quando ele assumir o mandato no Senado, na primeira oportunidade, ele vai pular fora. E as declarações dele realmente desagradaram ali pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Mas daí, o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, cuidar disso, há uma distância muito grande e soa muito estranho o porquê dele ter feito isso. Joaquim Barbosa amarelou e não quis se candidatar. Vários partidos colocaram à disposição, chamaram para que ele fosse candidato e tal, e ele amarelou. Se ele estiver querendo atuar na política, tinha que ser candidato, fazer como fez o Hamilton Mourão, né? Deixou a vice-presidência para disputar no Rio Grande do Sul uma eleição disputadíssima, viu? Adversários ali fortes no Rio Grande do Sul. E se ele é eleito, ele vem e fala em nome do povo. Essa é a realidade, agrade ou não. Agora, Mota, a gente tem mais 1 minuto e meio. O que é que você está esperando dessa passagem do ex-vice-presidente Hamilton Mourão pelo Senado? Eu acho que o Brasil espera, tanto do senador eleito Mourão, quanto de todos os deputados e senadores que foram eleitos com pautas liberais e conservadoras. Eu acho que eu não estaria sendo injusto, Brown, se eu dissesse que o Brasil espera uma solução. É isso que a população espera. A gente espera ver o surgimento de lideranças, de uma nova geração de políticos realmente comprometidos com aquilo que eles declararam nas suas campanhas, comprometidos com valores, comprometidos com o resgate de instituições como Estado de Direito, democracia, segurança jurídica.
É isso que o Brasil espera, não só do senador Mourão, mas de todos os outros senadores e deputados que foram eleitos. Estamos vivendo uma crise de liderança e é do nosso Congresso que a gente espera que essa crise seja solucionada.